são células? Onde elas estão? É verdade que elas nascem, se reproduzem e morrem? Como os órgãos funcionam? Chegou a sua vez de aprender tudo isso. Vem comigo! Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia. Eu sou a professora Kézia Duarte, professora da Rede Estadual do Ensino do Estado do Rio de Janeiro e leciono nas unidades escolares da DIESP. Vamos dar início à nossa primeira aula do primeiro bimestre do ensino médio. Vamos iniciar falando sobre as células. Células são as menores unidades de um ser vivo. São componentes vivos que precisam respirar, se alimentar, se multiplicar, até chegar a hora de morrer. Você sabia que temos trilhões de células variadas presentes em nosso corpo? Todas elas compõem a nossa estrutura corporal. Tem células que formam o cabelo, tem outras que formam a pele, unhas, ossos, dentes, língua. Cada uma delas com funções e estruturas diferentes. Por isso chamamos de seres pluricelulares. Muitas células, não é mesmo? Mas você sabe que tipo de células somos formados? Antes de responder essa pergunta, você precisa saber que existem dois tipos de célula, as primitivas e as evoluídas. As primitivas são chamadas de células procariontes e as evoluídas são chamadas de células eucariontes. As células procariontes são células que surgiram primeiro em nosso planeta. Elas também são chamadas de células primitivas. Um dos motivos porque seu interior possui uma desorganização total, porque seu material genético vital para todo ser vivo é todo espalhado no citoplasma. Vamos dar uma olhadinha numa célula procarionte. Como você pode ver, esse material genético colorido em vermelho está espalhado no citoplasma, está boiando ali, produzindo essa desorganização. Essa desorganização é devido à ausência de uma membrana nuclear, um envoltório. Não confundam membrana plasmática com membrana nuclear. Membrana plasmática envolve toda a nossa célula. Ela faz a mesma função que a nossa pele, que envolve todo o nosso corpo. A membrana nuclear envolve o núcleo. Diferente das células procariontes, as células eucariontes são evoluídas, já possuem organização devido à presença dessa membrana nuclear. Vamos visualizar uma célula eucarionte? Observe que a célula eucarionte, seu material genético não está espalhado no citoplasma, ou seja, não está em contato com ele. Ele está guardado, protegido dentro de um núcleo graças à existência de uma membrana nuclear chamada carioteca. Professora, como vamos guardar todas essas informações? Não se desespere. Vou te passar um macete e você nunca mais vai esquecer. Percebe que as primeiras letras das palavrinhas procariontes começam com P. P de primeiro, P de primitivo. E eucarionte começa com as letrinhas eu. Eu sou organizado, eu sou evoluído, eu tenho carioteca. Gostou? Vamos para o segundo tema? Divisão celular. Para que a célula se divide? Para formar novas células, repor tecido, para fazer seu corpo crescer, para quando houver lesão em qualquer lugar do nosso corpo, novas células possam se recuperar, ocupando os lugares das células mortas. Existem dois tipos de divisão celular: a mitose e a meiose. A mitose é um tipo de divisão celular que gera duas células iguais, com a mesma quantidade de material genético da célula-mãe. Essas novas células possuem propósitos definidos. Elas irão utilizar desse tipo de divisão se o corpo precisar crescer, se renovar, se regenerar. Observe que são processos de mudanças ou correção que o nosso corpo precisa. Vamos ver o que acontece dentro da célula, como ela se divide? Observe que a célula se movimenta para distribuir o material genético de forma igualitária, para formar duas células filhas. Legal, né? Vamos aprender sobre meiose agora? A meiose é diferente da mitose por causa de 4 fatores: quantidade de material genético distribuído no final para as células filhas, material genético das células filhas vai ficar diferente da célula mãe, quantidade de células filhas geradas, o processo de divisão no interior da célula é diferente e a finalidade da divisão também.
Agora, vamos falar um pouco sobre o sistema digestivo? Você precisa entender que todos os nutrientes dos alimentos que ingerimos são grandes e muito unidos. A função do sistema digestivo é quebrar essa união. Calma, o sistema digestivo não é mau, é para os nutrientes ficarem pequenos, para poder ser transportados e absorvidos pela corrente sanguínea. A primeira quebra dessa união será na boca. A boca vai ficar responsável por quebrar todos os carboidratos. Quem irá ajudá-la nessa quebra será a saliva. No estômago, ele também receberá ajuda, mas não é da saliva, mas sim de um ácido clorídrico, um ácido tão forte que quando é liberado no estômago, precisa dar o alimento rapidamente para ele agir e quebrar. Ou seja, se esse ácido liberado encontrar o estômago vazio por muito tempo, ele vai começar a corroer a parede do estômago, causando feridas, conhecidas como úlceras. Então, quando o alimento cair no estômago, o ácido vai agir quebrando as proteínas. Professora Késia, e os restantes dos alimentos que não são carboidratos irão ser quebrados onde? No intestino delgado. Ali serão quebrados os lipídios e os restantes dos nutrientes e que precisam serem mais quebrados porque ainda estão grandes. Mas o intestino delgado não agirá sozinho. Ele terá ajuda do suco entérico produzido por ele e amigos essenciais, fígado e o pâncreas. Mas como se forma? O fígado libera a famosa bile, aquela que vai junto quando temos que liberar algum alimento que nos faz mal. E o pâncreas libera o suco pancreático. E por fim, o intestino grosso, que tem a função de só absorver a água dos nutrientes. Quando ele não funciona por algum motivo, liberamos água junto com as fezes. E aí, está gostando? Como está o coração? Você conhece bem ele? Ele faz parte do sistema circulatório, hoje chamado de sistema cardiovascular. Um nome mais chique, um nome mais importante. E a grande função do sistema cardiovascular é o transporte de substâncias dentro do nosso corpo. E para que isso aconteça, o nosso corpo irá contar com uma bomba chamada coração e um conjunto de tubulações que são os vasos sanguíneos. Primeiramente, vamos falar dos vasos sanguíneos, começando com os vasos sanguíneos de maior calibre, que são conhecidos como artérias. Guarde que as artérias têm como função principal levar o sangue do coração para todo o nosso corpo. Então, sempre que você está tendo seu sangue levado do coração, quem estará fazendo isso é uma artéria. O volume sanguíneo que passa por dentro das artérias é muito grande. Só para você ter uma ideia, se alguém tem um rompimento de artéria por mais ou menos 2 minutos, perde-se a metade do sangue do corpo. Então aí você tem a noção de quantidade de sangue e da pressão que tem dentro das artérias. As artérias levam sangue do coração para o nosso corpo. Quem traz o sangue para o coração são as veias. As veias são vasos sanguíneos de menor calibre. Ela tem menor pressão, porque elas transportam menos sangue. As artérias levam. A veia, ela traz. O sangue vem para o coração através das veias. Também temos os capilares. Os capilares são os menores vasos sanguíneos que nós temos. Eles servem para a troca de nutrientes e gases com nossos tecidos, nos locais mais distantes e nos lugares do nosso corpo onde é difícil chegar. Eles são vasos microscópicos. Eles irão fazer, na verdade, a troca de nutrientes do corpo. Já que estamos falando de coração, vamos entender quais são as partes que formam o nosso coração? Primeiramente, você tem que entender que o coração tem 4 cavidades. 2 cavidades superiores, chamadas átrios, e 2 cavidades inferiores, chamadas ventrículos. Observe a figura e veja como as veias e artérias estão dispostas no coração. No átrio direito, temos veia cava inferior e veia cava superior. As duas vão despejar seu conteúdo no átrio direito. E no ventrículo esquerdo tem uma artéria chamada pulmonar.
tem que se dividir em duas porque ela vai levar o sangue do ventrículo direito para o pulmão. No pulmão, ele vai retirar o gás carbônico e injetar o gás oxigênio. Quem vai trazer esse sangue limpo, oxigenado para o coração, serão as veias pulmonares, que trará o sangue para o átrio esquerdo e logo depois descerá para o ventrículo esquerdo e lá se encontra uma artéria chamada aorta, ela que levará o sangue pronto para ser utilizado para todo o corpo. Os batimentos cardíacos acontecem de duas formas, uma contração e um relaxamento. A contração se chama-se sístole e o relaxamento, diástole. Ai, professora, eu não vou conseguir guardar isso. Ah, para! É só você relacionar a palavra sístole com susto. Quando recebemos um susto, o nosso corpo se contrai. Observe a figura ao lado. Então, a sístole é contração, diástole relaciona com relaxamento. É o momento que o coração está recebendo todo o sangue e o ventrículo está se enchendo dele. O sistema cardiovascular é formado pelo sangue e pela linfa. Por que o sangue é vermelho? Porque a célula que vai transportar o oxigênio e o gás carbônico chama-se hemácia. Ela tem uma proteína que deixa a cor vermelha. Você sabia que ela é a única célula anucleada? Ou seja, não possui núcleo. Olha a figura ao lado. Ela tem esse formato de esfirra e não tem núcleo justamente para ter mais espaço para carregar o gás oxigênio e o gás carbônico. E para terminar, vamos falar do sistema respiratório? Você viu que o pulmão participa intensamente do sistema cardiovascular. Ele faz uma faxina no sangue, trazido pelo coração pela artéria pulmonar. Ela vai retirar todo o gás carbônico do sangue e vai ordenar que expulsemos todo o ar pela expiração, fazendo automaticamente você inspirar para colocar o oxigênio, para depositar no sangue e transferir para o coração. É claro que esse processo terá ajuda essencial dos alvéolos pulmonares, que será o local que irá acontecer toda essa troca. Esse fenômeno de trocas gasosas receberá o nome de hematose. Hemo quer dizer sangue e tose quer dizer troca. Espero que você tenha gostado da aula. E não se esqueçam, leia os OEs, ouça os podcasts e faça os exercícios. Um grande abraço e até a próxima!